Queridos, receber nosso pregador desta noite, pastor Juan, que vai nos entregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe a Bíblia, por favor, abra comigo na carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é o de número 5. Aos Romanos, capítulo 5, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo, pela confiança também dada pelo pastor, muito obrigado, viu? A vida do pastor Jair também, o pastor Eduardo Guimarães, todos os demais pastores, abnegados obreiros, também missionários, prazer conhecer os irmãos, Deus abençoe os senhores. Toda a igreja está ali, a minha esposa também me acompanhando, a Yasmin, faz um sinal aí. A Yasmin então já sabe, né, Yasmin? Quando fizer 50 anos, onde comemorar? Vai demorar muito não, faz 6 meses que casamos, então... Romanos capítulo 5 e o versículo de número 20. Apenas o versículo 20, que diz: além disso veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mais uma vez esse versículo: além disso veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Amém. Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, o texto que nós lemos nesta noite é um texto muito conhecido, talvez por todos aqui entre nós. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais fantásticas que temos do apóstolo escrito na Bíblia. A carta aos Romanos tem alguns detalhes muito especiais e vale mencionar aqui nesta noite. Por muitos é considerada, além de uma carta, um tratado teológico, muito pelo seu conteúdo doutrinário que ele apresenta. A carta de Paulo aos Romanos também é considerada o Evangelho segundo Paulo. E é fantástico, porque se você observar as cartas dele, por exemplo, para a igreja de Corinto ou outras igrejas, e a igreja de Roma, você vai ver uma diferença escriturística ou do seu conteúdo. Para as demais igrejas, você vê mais um conteúdo prático. Para a igreja de Roma, você vê mais um conteúdo doutrinário e teológico. Se você fizer uma segregação de cada capítulo e você fazer uma síntese de cada capítulo da carta de Paulo, você vai ter uma síntese teológica do Novo Testamento. Fantástico! Se você quer estudar sobre doutrina do pecado, que nós chamamos de hamartiologia, leia a carta de Paulo aos Romanos, que nós estamos estudando na IBD um pouco sobre isso. Se você quer aprender sobre soteriologia, doutrina da salvação, leia a carta de Paulo aos Romanos, que ela é fenomenal, ela é fantástica. No capítulo 1 da carta de Paulo, você vai ver Paulo fazendo uma apresentação sobre a sua visão sobre o Evangelho. Além disso, o seu propósito da escrita da carta. Você vê que o propósito do missionário era atingir a Espanha, e ele precisa conhecer os irmãos de Roma para obter o apoio dos irmãos que ali estão em Roma. Mas além disso, além de ter essa preparação de conhecer os irmãos, desejo de conhecer os irmãos de Roma, além disso você vai ver Paulo no versículo 18 do capítulo 1, mostrando como os gentios são indesculpáveis diante de Deus. É no capítulo 1 que ele vai mostrar que os gentios são depravados, que os gentios estão afastados de Deus. E os gentios, mesmo sem ter conhecido a lei, mesmo sem essa, não terá desculpas diante de Deus naquele dia. É no capítulo 1, no versículo 18, que você vai ver que os ateus não têm desculpas diante de Deus. Os agnósticos não terão desculpas diante de Deus. Os céticos não terão desculpas. Por quê? Porque Deus se revelou para todos. De que forma? Poderíamos trabalhar aqui as formas de Deus se revelar. John Wesley, por exemplo, vai falar algo sobre o quadrilátero wesleyano, que Deus se revela, e o ponto maior dessa revelação é a palavra dele. Segundo ponto da revelação de Deus é pela natureza. A natureza revela não quem é o Criador, mas revela um Criador. John Wesley fala o terceiro ponto, que é a arqueologia, a história. A história revela um Deus.
E o quarto ponto, que ele chama de experiência, é aquilo que nós chamamos de revelação por intermédio de sonhos, visões. Alguém acredita nisso ou não? Jacó Arminio vai além, ele fala que Deus se revela por várias formas também, mas uma das formas que chama a atenção de Arminio é pela graça preveniente, que na nossa declaração de fé está como graça habilitadora ou capacitadora, aquela que habilita você, o nosso coração, a nossa alma, para aceitar ou não a fé em Cristo Jesus. É essa graça. Nós entendemos então que todos os gentios, segundo Paulo no capítulo 1, estão afastados de Deus, depravados e são inexcusáveis diante de Deus. No capítulo 2, Paulo muda agora o público e fala: os judeus, sob a lei, também são indesculpáveis diante de Deus. Então no capítulo 1 ele mostra os gentios sem a lei. No capítulo 2 Paulo mostra os judeus debaixo da lei também são indesculpáveis, são depravados, não tem desculpas naquele dia diante do Eterno. No capítulo 3, aos Romanos, Paulo abrange o entendimento e ele mostra: não há um justo sequer. Não há um homem que possa bater no peito e dizer: pelos meus méritos sou salvo, pelas minhas obras sou justificado. É no capítulo 3 que Paulo fala: por um homem entrou o pecado ao mundo e com ele a morte, e a demonstração da universalidade do pecado é a morte. Da mesma forma que todos morrem, tanto o rico como o pobre, todos, crentes, não crentes, todos morrem, da mesma forma, todos foram afetados pelo pecado. No capítulo 4, antes de nós entrarmos aqui no capítulo 5, no capítulo 4 parece que alguém pergunta: Paulo, se porventura o pecado atingiu a todos e não há um justo sequer, e Abraão, Paulo? Abraão não era justo? Aí Paulo responde: sim, Abraão tornou-se justo pela fé. Abraão fora justificado, não pelas obras, mas foi justificado pela fé. No capítulo 5, que é o que nós lemos, é aqui eu quero começar a minha exposição, Paulo vai fazer dois paralelismos. O primeiro paralelismo é entre a lei e a graça, e o segundo paralelismo é entre Cristo e Adão, ou entre Adão e Cristo. Ele mostra que a lei foi insuficiente para salvar, para obter a justificação por meio da lei, mas a graça é suficiente para salvar o pecador. O segundo paralelismo, que é entre Cristo e Adão, ele mostra que onde Adão caiu, Cristo venceu. Onde Adão fracassou como um cabeça de raça, ele acabou fracassando e pecando. Cristo, ele não é apenas uma alma vivente, mas o Espírito vivificador. Ele venceu para que todos aqueles que caiu em Adão fossem vivificados. É no capítulo 5 que Paulo mostra que nós estamos onde estamos pela graça. O cargo que nós possuímos, o status que nós temos, tão somente é oriundo da graça. E a minha mensagem nessa noite vai ser apenas sobre isso, sobre a graça de Deus. Se não for a graça, você não estaria aqui nessa noite. Nós não estaríamos aqui nessa noite. E às vezes passa desapercebido este conteúdo sobre a graça. Até porque, a partir do momento que eu entendo que eu fui amado pela graça, como posso me sentir superior a alguém? Vou repetir de novo isso, porque eu sei que não vai ter muito glória, mas se eu fui amado pela graça, como posso me sentir superior a alguém? A mesma graça que te achou, me achou. A mesma graça que me achou no ventre da minha mãe, achou outros no bares. Talvez tudo cheio de pinga no bolso, mas mesmo assim a graça se revelou. E Paulo era tão fantástico em sua exposição sobre graça, que observa que ele não conseguia compreender a mente de alguns orgulhosos e soberbos, quando, por exemplo, ele pegou um caso de duas mulheres, que estavam uma querendo ser maior que a outra. No capítulo 4 de Filipenses, você pode ler sobre isso. Ele cita Evódia e Sintique, duas mulheres, que uma estava querendo ser superior à outra. Aí Paulo, conhecedor da graça, vai fazer uma exposição, resolver o problema prático da igreja. Só que Paulo, além de pastor, era teólogo. Aí, para resolver
resolver este problema, ele lança o maior tratado cristológico que temos no Novo Testamento. Paulo, para resolver um problema de orgulho, ele diz no capítulo 2, versículo 5, ei, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo ele sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, fazendo semelhante a homem, e achado em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz, mas pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que para o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos onde estamos pela graça. A graça nos achou, a graça nos salvou. Cristo nos encontrou na lamaçal do pecado, e pela graça, tão somente pela graça, Ele nos colocou na posição que estamos. E quando eu falo de graça, vem alguns personagens na minha memória, e uma delas, ou um deles, eu posso começar por uma mulher, que há 18 anos, segundo o registro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10, você pode ler isso, uma mulher que há 18 anos padecia de uma enfermidade, era uma mulher encurvada, e a religião, junto com a religiosidade do primeiro século, não conseguia curar aquela mulher. Lucas vai além, ele vai explicar no seu registro que o problema desta mulher, por mais que se manifestava publicamente, ela é de origem espiritual. Então observa, nem toda doença é de origem espiritual. Temos casos da Bíblia como Timóteo, por exemplo, que teve uma doença no estômago, e a Bíblia não menciona que é de origem espiritual. Eliseu morreu também de uma enfermidade, a Bíblia não menciona que é de origem espiritual. Mas neste caso aqui dessa mulher, a Bíblia declara que era de origem espiritual. O problema era espiritual, só que se manifestava publicamente. E como que ela era? Ela era totalmente encurvada. Uma mulher que padecia há 18 anos. E detalhe, irmãos, no primeiro século, você carregar uma enfermidade que é nítida aos olhos da sociedade, o que o povo vai dizer de você? Ou você é uma amaldiçoada, ou você é uma pecadora. Não tem outra no detalhe, não tem outra concepção. Ou é pecado, ou você é uma amaldiçoada. E ela, mesmo com todas essas doenças que ela tinha, essa enfermidade que ela possuía, e este problema, eu não sei que fé que ela teve. Porque no sábado, ela falou, eu vou para o culto. O culto que ela ia não era no templo, era na sinagoga. Na sinagoga era normal você encontrar religiosos ali, judeus com filactérios, com caixinhas de couro na testa, caixinha de couro no antebraço esquerdo, judeus ortodoxos, rabinos, e os religiosos gostavam de ficar na frente para ser visto. E aquela mulher, mesmo sabendo de todo aquele problema, e que provavelmente alguém iria apontar o dedo e falar, você é uma amaldiçoada, porque você está encurvada, você é uma pecadora. Mesmo assim, ela teve uma fé, que ela falou, eu vou para o culto. Mesmo torta, eu vou para o culto. Quando ela disse, eu vou para o culto, Jesus disse, eu vou no mesmo culto que ela. Aí ela chegou na sinagoga, no Shabat, e aí o rabino do culto ali falou assim, irmãos, temos um pregador de fora hoje. O pregador vem lá de Nazaré. Vamos dar a palavra para ele com mais tempo. Aí o pregador pega a palavra. O pregador olha para o público e a primeira coisa que ele faz é olhar para uma mulher que está encurvada. A primeira coisa que ele faz é olhar uma mulher que talvez ninguém nunca lembrou de olhar. Porque a graça é especialista em olhar pessoas que ninguém costuma notar. Talvez a mulher ficava, como alguns comentaristas dizem, que as mulheres ficavam afastadas, um pouco isoladas na sinagoga. Mesmo assim a graça achou ela. Talvez lá no fundo da sinagoga, a graça achou ela. Olhou para ela e vai além. Lucas narra e escreve que além de Jesus olhar para ela, Jesus falou assim, mulher, vem.
Então, a graça olha quem normalmente ninguém costuma olhar. E a graça fala com pessoas que normalmente ninguém costuma falar. É a graça. Não poderia falar com uma mulher, sequer em público, quanto mais na sinagoga, vai quebrar todos os preceitos. Mas a graça escandaliza. A graça olhou ela e falou assim: ó mulher, vem. Só que tem um detalhe. Primeiro, Jesus endireitou ela ou primeiro Jesus chamou ela? Chama ou endireita primeiro? No contexto ali, Jesus chamou ela primeiro. Você já imaginou a cena? Todos os religiosos olhando, aquela mulher toda torta, não sei o grau daquela curvatura, mas imagina uma mulher toda encurvada para chamar a atenção do médico para relatar, porque somente Lucas relata isso. Ela toda encurvada, saindo lá do fundo da sinagoga, toda torta. Mas Jesus falando: pode vir, vem. Talvez ela nem viu o pregador, mas o pregador viu ela. Vem, pode vir. No meio do caminho o povo, mas é toda torta. Mas a graça é assim, meu irmão. Primeiro chama, depois endireita. Eu estive pregando esses dias em uma de nossas congregações, e após o culto, um jovem veio até mim e falou: Juan, quando você fez o apelo, meu coração ardia. Eu queria tanto voltar para Jesus. Eu falei: por que você não voltou, amigo? E ele me disse: Juan, eu estou tão torto. Eu estou na fornicação. Eu estou usando droga com minha namorada. Juan, estou todo torto. Aí eu falei para ele: amigo, primeiro a graça chama. Depois ela vai endireitando. A graça primeiro faz o seu coração arder neste culto, nessa noite. A graça primeiro faz o seu corpo arrepiar nessa noite. Faz o seu coração acelerar e você sente a presença dele. Quando você levanta a mão, oriundo da graça, ele começa a endireitar os seus passos, endireitar os seus caminhos. Aí além disso, Jesus chamou ela na frente e falou para ela assim: ó, mulher, eu te digo, fique reta. Aí a mulher, 18 anos, ficou reta. Aí Jesus estendeu a mão sobre ela. Já leu isso lá? Ora, Jesus já tinha curado ela. Por que estendeu a mão sobre ela? Simples. No ambiente que Jesus estava, religioso, do primeiro século, tinha muita gente que falava muito, pouco fazia. Jesus foi mostrar algo. Eu não apenas falo com pessoas que ninguém costuma falar. Eu não apenas enxergo pessoas que ninguém costuma ver. Eu toco em pessoas que ninguém costuma tocar. Ninguém toca em leproso, Jesus toca. Quem é doido de tocar no leproso? Porque se eu toco no leproso, eu fico imundo como leproso. Mas Jesus não. Ele toca no imundo e é o imundo que fica puro. Oh glória! Porque a graça toca em pessoas que ninguém costuma lembrar de tocar. Os religiosos do primeiro século não conseguiam ver o problema de origem espiritual desta mulher, porque a religião pode mudar a sua aparência, mas somente a graça tem o poder e a capacidade de mudar a sua essência, de dentro para fora, de fora para dentro. É a graça. É a graça que trabalha nesse ponto. Como não falar de graça e não lembrar de um personagem tão histórico na Bíblia chamado Pedro? Quem de nós salvaria Pedro? Quem de nós? Pedro era um homem oscilante, meu irmão. Ele carregava todas as características em qualidades, para uma variante de qualidades, para poder ser o homem que talvez iria oscilar na fé a qualquer momento. De tal modo que uma certa feita Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipos e lá faz uma pergunta: o que os homens dizem sobre o Filho do Homem? Aí os discípulos respondem: Senhor, eles estão dizendo que o Senhor é Jeremias, João Batista, Elias, entre outros. E Jesus fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e fala assim: eu sei quem o Senhor é. Mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Simão. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai revelou para você quem eu sou. Porque Cristo não é uma ciência, Cristo é uma revelação. Revelou a Pedro quem era. Aí Jesus continua o seu discurso e fala assim: olha, eu
eu vou para a cruz, eu vou sofrer. Aí Pedro levanta a mão e fala assim: mestre, tenha pena de ti, tenha dó de ti mesmo. Aí o homem que acabou de ter uma revelação de Deus, agora Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Ele oscilou em questão de minutos. Uma certa feita, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar. E aí eu lembro de Jó. Satanás pediu para cirandar, Pedro, mas eu roguei por ti. Simão oscilava tanto que uma certa feita Jesus falou assim: olha, quando prenderem o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Aí Pedro levanta a mão de novo e fala assim: não, mestre, pode João ficar disperso e escandalizar de ti, mas eu nunca vou me escandalizar de ti. Aí Jesus olha para ele e fala: ah, Pedro, antes que o galo cante você vai ver, 3 vezes tu vai me negar. Aí Pedro: não, eu, mestre, nunca. Mas o homem oscilava tanto, que quando Jesus está no jardim de Getsemane, quando ele está saindo, vem os soldados prender Jesus, e junto com ele o servo do sumo sacerdote chamado Malco. Quando toca em Jesus, Pedro está do lado, tira uma espada, corta a orelha, não do soldado romano, mas corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Corta a orelha direita, você imaginou a cena? Ele corta a orelha do homem cai no chão, Pedro olha para Cristo e fala: está vendo? Não vou deixar ninguém tocar no Senhor. Não vou me afastar de ti. Aí Cristo olha para Pedro e fala: ah, Pedro, não foi assim que eu te ensinei. Pega a orelha do homem no chão e cola no lugar de novo. Alguém acredita? Ele pegou a orelha do homem no chão e colou no lugar. Aí Jesus é preso. Ele é levado preso. No momento que ele está sendo julgado, segundo a Bíblia, vem uma mulher e aponta para Pedro e fala assim: tu tem que ser levado junto com ele. Tu tem que ser preso junto com ele, porque você é galileu também. Aí Pedro fala: eu nem conheço esse homem. Olha como ele oscilava. Eu nem conheço esse homem, estou aqui de passagem apenas. Não, tu tem que ser preso junto. Não conheço ele. Aí vem um homem e fala: verdadeiramente, tu fala como ele, tu anda como ele, porque quanto mais perto da graça eu fico, mais eu transmito essa graça. Você fala como ele, você tem que ser preso. Ele fala: não conheço esse homem. Ele nega 3 vezes. Quando ele nega pela 3ª vez, só Lucas registra que na hora que ele negou pela 3ª vez, o galo canta e tudo mais, ele olha para Jesus e Jesus olhou para ele. Era se fosse mais ou menos assim, ó. Neguei pela 3ª vez, aí eu estou dando uma olhadinha para o lado, tem alguém me vendo, e de repente quem está olhando para ele? A graça. Como se fosse assim: está vendo? Eu te avisei que você ia negar. Aí Marcos registra que saiu dali Pedro para chorar amargamente. Você não vê mais Pedro próximo da cruz. Você não vê. Você vai ver João próximo à cruz. Você vai ver Maria, mãe de Jesus, próximo à cruz. Você vai ver Maria, mulher de Cleopas, próximo à cruz. Mas você não vai ver Pedro. Onde Pedro estava? Chorando amargamente. Desesperado porque ele negou a graça. Desesperado porque nos últimos minutos, com Cristo, ele negou. E pior, Jesus viu ele negando. Como eu vou me aproximar? Você já imaginou onde que Pedro estaria neste momento, a crucificação? Talvez lá na sua residência, falando para sua esposa assim: eu neguei Jesus, e ele viu. Falando para sua sogra que fora curado: tá vendo? Eu não presto para ser apóstolo, eu não sirvo para ser discípulo, eu não sei porque ele me escolheu, porque João está lá, Maria está lá, tem outros discípulos lá, mas eu não tenho coragem de chegar perto dele. Eu não sei porque a graça me escolheu. Eu não entendi o motivo da minha vocação. Imagina a primeira noite de Pedro sem Cristo. A segunda noite, consegue imaginar ele dormindo? Ele sonhando, a sua tristeza e a sua angústia. Mas no 3º dia pela manhã, as mulheres foram visitar o sepulcro de José de Arimateia, que era para o corpo de Cristo estar, mas não estava. Chegando lá, segundo o registro de Marcos, tinha um jovem com umas roupas que resplandecia. Olhou para as mulheres e falou: mulheres, não tenhas medo. Eu sei quem vocês procuram, ele não está mais aqui. Ele já vive, já ressuscitou dentre os mortos. Aí ele fala assim: ide, dizei aos discípulos e a Pedro
que Jesus vai aparecer na Galileia. Ora, mas Pedro não era discípulo? E por que o anjo ali menciona, chama todos os discípulos e a Pedro, e fala para eles que Jesus vai aparecer e quer ter uma conversa com todos eles? Era se mais ou menos a graça estivesse falando para aquelas mulheres assim, além dos discípulos, tem um homem que está se considerando pior. Fala para ele que a graça não errou quando escolheu ele. Aí Jesus aparece. Vou correr aqui. Jesus aparece, segundo a Bíblia, no registro de João, você vai ver que na praia, ele aparece para os irmãos e fala, irmãos, tens algumas coisas para comer? E aí os discípulos falam, não tem nada. Aí João cutuca Pedro e fala assim, Pedro, eu acho que é Jesus. Aí Pedro vai nadando até a praia. Chegando à praia, o interessante é isso, meus irmãos. Jesus não fala nada para ninguém. Não comenta nada para João. Não comenta nada para ninguém. Só olha para Pedro e fala assim, Simão, tu me amas? Aí Pedro, mas Senhor, tu viu, não viu? Ô Simão, de novo, tu me amas? Mas Senhor, tu não viu que eu neguei o Senhor? Sim, Senhor, eu gosto de ti, eu amo o Senhor. De novo, Simão, tu me amas? Sem falar nada para ninguém, só para Pedro. Ninguém sabia da ocorrência, ninguém sabia do problema. Mas a graça olhou para Pedro e falou, eu vim restaurar em você. Eu vim restaurar você em secreto. Ninguém precisa saber. Porque existe um momento que ele restaura em público, como aqui neste culto talvez. Mas existe um momento que a graça nos restaura debaixo do chuveiro. Ninguém está vendo, mas de repente a graça nos visita lá. Já aconteceu com você isso? Você está no chuveiro e de repente você sente uma presença. Você começa a chorar, a falar em línguas. Já sentiram isso? É a graça. A graça que te restaura em público também te vê em secreto. Ninguém sabia do problema, mas Jesus fala, Simão, tu me amas? Eu imaginei falando, mas Senhor, por que o Senhor está perguntando isso para mim? Ele fala, então Simão, tu me amas? Ele, Senhor, eu gosto de ti. Então apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu não entendeu que eu pensei que te amava nesse ponto, mas eu não te amava, não te amei nesse ponto. Aí imagina Jesus falando assim, Simão, é você que não entendeu, não foi você que amou o mundo de tal maneira, mas foi Deus que amou o mundo de tal maneira. Não foi você que me amou primeiro, Pedro, foi eu que te amei primeiro e te digo, eu não errei quando escolhi você. A graça, quem de nós, e vou terminar, quem de nós salvaria Pedro? Quem de nós? Vou além, quem de nós salvaria o escritor desta carta? Paulo. Quem de nós? Se o próprio Ananias, quando Jesus falou com ele assim, Ananias, levanta, vai numa rua chamada direita, lá tem um homem que está 3 dias cego, 3 dias de oração, 3 dias de jejum, vai lá e unge ele. Aí Ananias fala assim, Senhor, qual que é o nome dele? E Jesus fala, ele é Saulo. E Ananias, Senhor, ele é o perseguidor da igreja. Ele? Tem certeza que é ele? Ele persegue o teu povo, Senhor. Como que eu vou orar por ele? Ele não pode, ele não presta. Só que aí a graça escandaliza. A graça falou para Ananias, Ananias, pode ir, porque ele é para mim. Não é para você, Ananias, é para mim, um vaso escolhido. Não foi você que achou ele no caminho de Damasco, foi a minha graça que achou ele no caminho de Damasco. E ele escreve, ele fala para o rei Agripa, que no caminho de Damasco, naquele dia que estava aspirando a morte dos irmãos, perseguindo a igreja, era meio-dia e de repente surgiu no céu uma luz mais forte do que o sol do meio-dia. Ele caiu no chão com seus homens e de repente ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Por que tu lutas contra o meu aguilhão? Era se Jesus estivesse falando para ele assim, ô Paulo,
Por que tu tanto luta, se a minha graça já te cercou? Não tem para onde você ir. Se tu subir aos céus, a graça dele te encontra. Se tu for para o fundo do mar, ele envia um peixe e engole você. Se você descer no ventre do peixe, a graça dele te encontra lá. Se você falar, vou para o deserto, ele faz uma sarça pegar fogo, não se consumir, só para pegar, mas a graça dele te cerca. Porque tu lutas contra o meu aguilhão. Eu já te cerquei, Paulo. Tu és meu. Você vê que Ananias não acredita no ministério de Paulo. Você vai ver que a igreja de Jerusalém não acreditava no ministério de Paulo. Porque assim, a graça levanta os mais improváveis. Os homens que ninguém lembra de cumprimentar e de saudar. Mas a graça acha essas pessoas. Eu sei que o meu tempo já foi, mas eu finalizo aqui em 2 minutos. Minha mãe me conta que quando ela foi, porque teve a apresentação aqui de do Natan. Minha mãe conta que quando foi o dia de me apresentar na igreja, nenhum pastor queria me apresentar porque eu era fruto do pecado. Isso em 97, não poderia de hipótese alguma apresentar uma criança que o pai sumiu. Minha mãe disse que o meu pai deu dinheiro para ela abortar, para matar o menino, para resolver o problema. A menina era da igreja e agora essa disciplina, como que vai apresentar essa criança? Uma criança que vem do pecado. É impossível. Aí os pastores falavam, não vamos apresentar. Que mau exemplo vai passar para os jovens, para os adolescentes. Não vamos apresentar. E era um culto normal como esse aqui. Minha mãe estava me segurando no colo. Minha mãe conta que veio um pregador de outro país. Missionários estão aqui. Veio um pregador de um outro país. Antes do pastor passar a palavra do pregador, o pregador cutucou o pastor e falou assim, o Espírito Santo me mandou fazer algo aqui. O pastor, muito temente, deu a palavra para o pregador. E o pregador falou, irmãos, eu vim de outro país para pregar. Mas eu estava aqui. E o Espírito Santo me mandou chamar essa moça. E veio a minha mãe comigo no colo. Chegando lá na frente, o pregador falou, e o Espírito Santo me disse, apresenta essa criança. Porque o diabo disse, vou matar no ventre. Mas a minha graça cercou ele lá. E Deus me disse aqui, apresenta ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Entendeu minha mensagem nessa noite? Antes de você talvez nascer, a graça dele já te cercava no ventre. Antes de você ter aquele acidente, você não viu o caminhão te fechando. Antes do caminhão te fechar, a graça dele cercou você. Você não viu os livramentos, mas a graça dele estava te cercando. A graça não errou quando escolheu você. A graça não errou quando chamou você. Você não está aqui em vão. Você está aqui porque a graça achou você. Quantos acreditam nessa mandarabá, sebe candalá? Deus abençoe a igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a presença do Senhor está neste lugar. Daqui a gente consegue ver muita gente em lágrimas. É Deus tomando conta de corações aqui hoje à noite. Aleluia. Pastor Juan Campos ministrou a palavra de Deus e ela falou aos nossos corações. Você não está aqui em vão. Há uma razão para você estar aqui. Aleluia. É a fala do Senhor Jesus dizendo para Paulo, duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E quem sabe você entrou aqui nessa noite lutando, relutando. Mas Jesus fala com você nessa noite, eu te chamei. E o que você vai fazer com o chamado do Senhor? Quero te fazer um convite. E se você, quem sabe, entrou aqui hoje, não tem andado lado a lado com esse Jesus, a oportunidade está aberta. Você que quer ter uma vida nova, você que quer recomeçar e recomeçar em Cristo,
levante a sua mão e nós queremos orar por você. Quem sabe alguém que se fala, aqui temos a primeira pessoa para Jesus, é isso? Glória a Deus. Onde está a segunda vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você também. Há mais alguém, quem sabe queira se reconciliar? Você tem andado afastado dos caminhos do Senhor, mas Ele está te chamando hoje. Veja a palavra de Deus falando com você nesse tempo. Há mais alguém para Jesus hoje à noite? Se não há, eu quero convidar a igreja que se coloque de pé. Lucimara, traz essa jovem aqui, por favor. São duas pessoas se reconciliando com Jesus hoje à noite aqui. Se tiver a terceira pessoa, levanta assim, balança assim essa mão, porque Jesus está falando fortemente aos nossos corações. Pai, nós queremos apresentar essas duas vidas que vêm para se reconciliar contigo nessa noite, ó Deus. A tua palavra foi pregada e encontrou muitos corações nessa noite, em especial esses jovens, ó Deus. Eu creio, ó Pai, que o Senhor está transformando, o Senhor está dando um novo começo, o Senhor está dando um novo caminho a eles, ó Pai. Nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai. Há mais uma vida, Senhor Jesus, que intercedemos por eles, Pai. O Senhor conhece a realidade. Recebe essas lágrimas, ó Deus, direto do teu trono, ó Pai. Também, ó Deus, oramos por toda a igreja, Senhor Jesus, com lágrimas na tua presença. O Senhor falou com crente também aqui dentro hoje. O Senhor renovou a fé aqui de muitos hoje. O Senhor restaurou. Nós estamos saindo daqui diferentes, mais firmes, sólidos na rocha que é Jesus. Em teu nome, Jesus, que nós agradecemos por tudo. Amém, amém. Vale um forte aplauso ao Senhor nessa noite.